crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de robótica de hoje? Vamos lá então, comigo, professora Maiara. Que tal então nós relembrarmos? Vamos relembrar o conceito tecnológico alavanca, que vimos em algumas aulas atrás. O conceito tecnológico de alavanca, ali nós temos o exemplo, que é a gangorra. Foi o que nós aprendemos em uma das nossas aulas de robótica. E o conceito tecnológico estrutura, vamos relembrar? Veja só este vídeo que traz um pouquinho dessas informações do conceito tecnológico estrutura. Veja aí. Vamos conhecer alguns conceitos tecnológicos utilizados na robótica. Estrutura é o que faz algo ficar firme, o que dá sustentação à construção, corpo ou objeto. Qual é o nome desta estrutura? Esse tipo de estrutura é encontrado nas pontes. Ele é um tipo de ponte. Esta estrutura, como chamamos? Será que você consegue identificar? Essa estrutura chamamos de esqueleto. Ela pertence ao corpo humano. Você sabia que o nosso esqueleto, os ossos, eles são responsáveis em sustentar o nosso corpo e assim deixar o nosso corpo em pé? Vamos ver agora as estruturas com as peças de montar. Aqui nós temos uma estrutura móvel, no formato de um quadrado. Mas se eu preciso construir uma estrutura fixa, sem movimento, eu devo transformar esse quadrado em 2 triângulos. Agora, a nossa estrutura não tem mais movimento. Quanto mais triângulos eu tiver em uma estrutura, mais fixa ela será. Agora observe essas estruturas. Veja quantos triângulos podemos perceber nela. Outro tipo de estrutura são as estruturas articuladas. São aquelas em que existe uma conexão que permite mover os elementos ligados por ela. Temos um exemplo de estrutura articulada, que são as plataformas de elevação. As estruturas podem ser móveis, fixas ou articuladas. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre o conceito tecnológico estrutura que encontramos nas construções da robótica. E aí, crianças, conseguiram relembrar um pouquinho do que nós temos aprendido? Então vamos lá! Preparados para a nossa aula de hoje? Vamos pegar então o nosso material, o caderno ou a nossa folha de registro, anotar então a data de hoje, aula 20, robótica. E ao lado da palavra robótica está escrito engrenagens. Vocês conseguem observar aqui no nosso cenário que a nossa aula de hoje então está falando um pouco sobre este conceito de engrenagem. Anote aí, um tempinho para você.
Conseguiu então registrar no seu caderno? Olhem só. Você lembra do Leonardo da Vinci? Na nossa última aula nós vimos uma construção que foi inventada e melhorada pelo Leonardo da Vinci, que foi a catapulta. E a nossa inspiração da aula de hoje, olhem só, ela vem do Farol do Saber e Inovação Fernando Pessoa, da Escola Municipal Professor Guilherme Butler. A professora é a Solange Dalfenbach Esser Paulucci. E hoje ela nos conta um pouquinho mais sobre a vida do Leonardo da Vinci. Vamos ver? Olá, eu sou a professora Solange do Farol do Saber e Inovação Fernando Pessoa, anexo à Escola Guilherme Butler, e vou contar um pouquinho das descobertas realizadas pelos estudantes no projeto Inspirações de Leonardo da Vinci. O projeto Inspirações de Leonardo da Vinci surgiu da curiosidade em desvendar uma reportagem que dizia 500 anos da morte de um gênio. Gênio? Mas Leonardo da Vinci não era pintor? Foi aí que iniciou uma série de pesquisas, leituras, artigos, livros, vídeos, tudo que pudesse nos contar um pouquinho da história do tal grande gênio Leonardo da Vinci. Era um polímata, alguém que detém grande conhecimento em diversos assuntos. Extremamente curioso e observador, o que o tornava um grande inventor. Grande estudioso e observador, levou Leonardo da Vinci à multiplicidade de talentos. Uma das suas paixões eram as engrenagens, que ligadas umas às outras poderiam criar diversos movimentos. Seus sistemas e mecanismos mecânicos são utilizados até hoje como as engrenagens múltiplas dos relógios, o carro automotor. Bom, tudo isso ele fazia porque ele era um grande observador e extremamente criativo. Ele observava a sua volta e procurava sempre melhorar a vida das pessoas que estão à sua volta e aqueles que precisavam de ajuda. Interessante, né? E aqui fico para vocês darem continuidade com a professora aí. E eu agradeço. Um grande beijo para todos vocês. E aí, crianças, que interessante, né? Quantas informações sobre esse grande autor e pintor, esse grande personagem da nossa história. E eu hoje estou aqui com vocês, olhem só, com essa construção projetada por Leonardo da Vinci. Vejam só, essa aqui foi a construção que a professora Solange realizou através da impressão 3D. Vamos ver como é que ela funciona aqui no detalhe? Olhem só, eu vou girar então esta manivela e olha como as engrenagens elas se movimentam. Então percebam, essa engrenagem ela está conectada com as outras engrenagens e ela vai movimentando todo esse sistema que foi projetado por Leonardo da Vinci. Vejam só, olha só quantas engrenagens, quantos sistemas que se conectam entre eles. Então esta foi uma das invenções realizadas por Leonardo da Vinci. Que interessante, né? Então vamos lá. Vamos ver o conceito tecnológico engrenagem. Vamos lá. Engrenagem, olhem só, são rodas dentadas que se encaixam com o objetivo de transmitir movimento. Então, nas nossas construções, lá com o nosso kit Ludobot, nós temos a opção de colocar engrenagens e vamos ver então alguns exemplos de como elas podem funcionar. Vejam só. Ali nós temos engrenagens de tamanhos diferentes. Observe alguns exemplos de engrenagens. Perceba que nós temos engrenagem de vários tamanhos e todas elas têm uma característica em comum. Elas são no formato redondo, então elas são rodas, mas que possuem dentes. Perceba só. E em
Então, vamos compreender um pouco mais como é que elas funcionam lá na nossa construção. Veja aí, então, um exemplo do que a engrenagem pode fazer. As engrenagens podem mudar a direção do movimento. Observem a primeira engrenagem lá. Agora está sendo conectada à segunda engrenagem. E elas estão em sentidos diferentes. Observe a próxima. Olhem só, cada uma está girando para uma direção. Então, a primeira engrenagem, ela gira para uma direção, a segunda engrenagem conectada nela vai girar para outra, e assim nós vamos ter esse movimento alternado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. As engrenagens podem transmitir um movimento. Aqui eu tenho uma primeira engrenagem. Ela está girando para um lado. Agora eu vou fazer uma segunda, mas elas não vão se encostar. Como será que eu vou transmitir então esse movimento? Através de uma correia, olhem só. Agora sim. As duas estão para o mesmo lado, percebam. Porque elas não estão encaixadas. Elas estão sendo transmitidas o movimento através ali da correia. E você já pensou então aonde é que nós podemos encontrar estes exemplos de engrenagens no nosso dia a dia? Vamos perceber então este último exemplo aqui que nós vimos através da correia. Será que você tem algum palpite aonde é que ele é encontrado no nosso dia a dia? Tem um objeto, vejam só. Vamos lá. Observe alguns exemplos de construções que utilizam as engrenagens. Então, olhem só, a bicicleta é um tipo de objeto que utiliza a engrenagem para se movimentar. Vamos ver um pouquinho mais de perto? Percebam só. Através ali, vejam que nós temos duas engrenagens de tamanhos diferentes. A engrenagem A e a engrenagem B. E elas estão ligadas, observem ali na seta vermelha, por uma correia. E é assim que é transmitido, então, um movimento. Este foi o nosso primeiro exemplo. Vamos continuar vendo, então, alguns exemplos do uso das engrenagens. Olhem só, a máquina agrícola. Então, este é um tipo e um exemplo que nós trouxemos para vocês perceberem. Vejam só. A correia, ela está ligando todas as engrenagens. E onde estão as engrenagens? Ali está marcado em azul, aonde estão as engrenagens nesta máquina agrícola. Agora, vejam só este outro exemplo. Um outro tipo, um outro modelo de máquina agrícola. Ali, eu marquei para vocês em azul, aonde está posicionado a engrenagem. E esta também é interligada através de uma correia. Então, este é outro exemplo. E será que dentro da nossa casa, em algum objeto, além da bicicleta, será que nós encontramos as engrenagens? Você sabia que no relógio, isso mesmo, no relógio nós temos um sisteminha com engrenagens que fazem ali o movimento dos ponteiros. Vamos ver mais de perto? Olhem ali. Nós temos então uma animação que está mostrando como é que as engrenagens do relógio, elas estão interligadas. Que interessante, não é mesmo? Vamos observar então aqui com um detalhe. Eu trouxe para vocês um relógio. Olhem só. E aqui eu abri a parte de trás do relógio e nós podemos então perceber as engrenagens e suas conexões. Olhem só. Então, o relógio também é um outro objeto que utiliza a engrenagem para executar o movimento. E a direção do movimento que acontece através das engrenagens, nós já podemos perceber que a primeira engrenagem gira para um lado, a segunda então vai girar para outro lado. Vamos ver aqui uma construção que vai nos auxiliar para compreender um pouco mais. Percebam então que essa engrenagem amarela, eu estou fazendo a força nela, estou movimentando
ela para este lado e observem a engrenagem vermelha. Ela está girando no sentido oposto. E se eu colocar, então, uma terceira engrenagem, como é que ela vai funcionar? Vamos observar, então, aqui. Coloquei uma terceira engrenagem e eu vou girar ela para este lado de cá. Olhem só. Agora, a amarela, ela está girando no sentido oposto. E a vermelha está girando no mesmo sentido da engrenagem azul. Então, nós podemos perceber que há ali uma transmissão de movimento e que elas têm, então, uma conexão entre os seus dentes. Que legal, né? Vamos ver, então, agora aí na sua tela, olhem só. Uma outra construção que utiliza as engrenagens, que é a construção xícara maluca manual. Nossa, professora Maiara, o que é isso? Vamos ver então aqui no detalhe, aquele brinquedo que tem nos parques de diversões. Olhem só, eu vou girar aqui esta viga e nós temos então 3 engrenagens. Esta aqui do meio, ela não está se movimentando. Somente as 2 vermelhas é que estão girando ao redor da engrenagem amarela. E assim é que funciona o brinquedo da xícara maluca. Olhem só, eu posso girar para um lado ou girar para o outro lado. E que tal se a gente pudesse fazer essa construção com o nosso kit Ludobot? Será que seria possível? Mas quais peças eu utilizaria então para fazer essa construção? Olhem aí na tela. A xícara maluca motorizada. Vamos ver então como é que ela funciona. Olhem só. Vou ligar a nossa xícara maluca motorizada. Aqui nessa construção eu coloquei um botão de liga, que é o botão sensor de toque. Aqui eu fiz uma estrutura para colocar então os nossos personagens em movimento. Vamos ver? Eu vou ligar aqui no botão de toque e olhem só como é que ela vai girando. E a transmissão do movimento acontece aqui pelo motor. Vamos ver novamente? Olhem só. Está girando, né? Esta é a construção da xícara maluca com o nosso kit. Mas e se eu mudar de posição este primeiro personagem aqui? Colocar ele nesta primeira roda aqui, ó. O que será que vai acontecer? Vamos perceber? Agora ela deu uma travada. Pera aí, vamos organizar. O que acontece aqui? Ela precisa ficar encaixada aqui em cima e não pode passar muito para baixo, porque senão ela trava. Vamos ver novamente? Olha o que está acontecendo aqui. Este personagem está encostando no segundo personagem. Então, ela não pode ficar ao lado do mesmo personagem. Ela precisa ficar na ponta. Vamos testar novamente? Agora sim! Nossa, mas o que aconteceu? Vocês estão percebendo? O personagem de laranja, ele está girando muito mais rápido do que essa personagem que está de branco. Olhem só mais uma vez. Nossa, mas por que será que isso aconteceu? Olhem só. Vamos entender, então, o que é que aconteceu. Observem na tela. O que mudou a velocidade das xícaras? Será que você tem um palpite? O que mudou foi o tamanho das engrenagens. Então, olhem só, eu vou tirar aqui esse personagem e vou tirar essa roda para que você consiga perceber o que é que tem aqui embaixo. Olhem só. Aqui eu tenho uma engrenagem menor. Esta engrenagem amarela, ela é menor do que a engrenagem laranja. E por isso, ela gira muito mais rapidamente do que a outra.
Então, foi isso que aconteceu e por isso que nós mudamos, então, essa questão da velocidade. Ela é bem mais rápida quando a engrenagem for menor. Vamos para a nossa atividade de hoje. Para ela, nós vamos precisar, então, de alguns materiais. E esse material são algumas tampinhas de potes, pode ser alguma tampinha de garrafa ou uma tampinha de pote. Aqui, ó, eu tenho uma tampinha de um pote, certo? E eu vou utilizar ela para nós contornarmos e assim fazer o desenho da engrenagem. Então, peguem lá uma tampinha, organizem o seu caderno, a sua folha, os seus materiais de registro, o seu lápis, para que nós possamos então fazer essa atividade juntas. Vou dar um tempinho para você e aí nós já começamos. Conseguiu então encontrar um objeto ou uma tampinha redonda? Caso você não conseguiu encontrar nada neste momento, não tem problema, você vai conseguir acompanhar junto comigo a atividade e vai poder desenhar a nossa engrenagem aí a sua mão livre. Então você tenta ali fazer um círculo. Vamos ver então o que é que nós vamos realizar de atividade na aula de hoje? Observem aí na tela. Vamos desenhar as engrenagens e a correia para registrar o movimento realizado por elas. Então, ali nós temos o exemplo de duas engrenagens. E eu vou pegar, então, aqui a minha canetinha azul e vou fazer o desenho desta engrenagem na minha folha. E vocês podem ir acompanhando e fazendo aí no caderno de vocês. Então, eu fiz o primeiro círculo. E para deixar este círculo, então, no formato de engrenagens, o que é que nós percebemos na aula de hoje? Que ele tem o quê? Ele tem os dentes. Então, nós chamamos a engrenagem de roda dentada. Nós podemos fazer assim, ó, triângulos em volta do círculo para simbolizar que ela é uma engrenagem. Vamos completar até o final do círculo. Vão acompanhando aí no caderno de vocês. Olhem só, a minha primeira engrenagem, então, está pronta. Vamos fazer a segunda? Então, na mesma direção aqui da primeira, elas não podem estar encostadas, porque nós vamos desenhar uma correia. Então, um pouquinho mais separado. Vou fazer o meu círculo. E aí, agora falta o quê? Os dentes. Então, vou fazer em toda a volta do círculo. Estão conseguindo realizar aí no caderno? Vão fazendo bem... Os triângulos, eles não vão ficar, né, no mesmo tamanho,
porque nós estamos desenhando à mão livre, mas eles podem ficar bem próximos e parecidos. Olhem só, terminei então a minha segunda engrenagem. E para ligar uma engrenagem na outra, eu vou utilizar a minha canetinha verde. Vou fazer aqui bem próximo da engrenagem a correia. Ela tem que encostar aqui nos dentinhos da engrenagem para transmitir então o movimento. Olhem como ficou então as minhas engrenagens. Vou deixar um tempinho para você concluir a sua atividade, certo? Conseguiram então, crianças, concluir esta atividade? Vocês perceberam que lá na imagem eu deixei apenas o desenho das duas engrenagens. E vocês então deveriam desenhar a correia em volta ligando as duas engrenagens. Este era o exercício para vocês. Então, vamos ver aqui no detalhe novamente aquela construção do Leonardo da Vinci, que foi reproduzido pela professora Solange. Olhem só, aqui eu tenho a manivela, ó, e toda vez que eu giro essa manivela, a engrenagem ela vai se movimentando. Olha aqui a engrenagem maior, ela vai girando e vai executando então este movimento. Olhem só aqui, deste lado nós também temos as outras engrenagens ali no meio. Então, este foi um sisteminha que o Leonardo da Vinci criou para os seus projetos. Muito legal, né? Vamos deixar ele aqui ao lado e vamos ver então novamente a xícara que nós construímos com o kit Ludobot. Vamos ver mais no detalhe aqui as engrenagens que formam então essa construção. Veja aqui que nós temos a engrenagem menor, nós temos o eixo central que está conectado então aqui no motor. Aqui nós temos a estrutura que compõe toda essa nossa construção da xícara maluca. Que interessante, né? Ficou muito legal. E aqui ela em funcionamento. Espero que vocês tenham gostado então da nossa aula de hoje e que estejam sempre conosco nas nossas aulas de robótica. Até a nossa próxima aula!